Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente é condenado por crime comum. Depois de ter analisado todas as provas, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região publicou o acórdão que confirmou a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a juíza Gabriela Hart, Lula recebeu R$870 mil em propina da OAS e da Odebrecht por meio da reforma e decoração do sítio de Atibaia. A primeira condenação foi a do caso do triplex, em julho de 2017, sentença de Sérgio Moro. A segunda foi em segunda instância, no mesmo processo, em janeiro de 2018, pelos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A última, em fevereiro de 2019, foi a sentença da juíza Gabriela Hart, substituta de Moro na Justiça Federal de Curitiba, mas relativa a outra denúncia do caso das reformas feitas por empreiteiros investigados pela Lava Jato no sítio de Atibaia, usado por Lula. Todas elas agora estão anuladas por decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Fachin sustenta que todas as condenações do ex-presidente e também as investigações sobre o recebimento de recursos de empreiteiras pelo Instituto Lula não estão relacionadas especificamente à corrupção na Petrobras, mas sim a uma extensa gama de órgãos públicos em que era possível o alcance dos objetos políticos e financeiros espúrios. Nesse caso, afirma o relator da Lava Jato no STF, essas investigações não caberiam à Justiça Federal de Curitiba, que cuida exclusivamente das investigações sobre os desvios na estatal de petróleo. Agora, as denúncias contra Lula serão analisadas pela Justiça Federal do Distrito Federal. A quem caberá dizer se os atos realizados nos 3 processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Com essa decisão, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. E justamente por isso, a decisão de Fachin teve enorme impacto no mundo político. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, retomou imediatamente a polarização com o PT e, em entrevista à CNN Brasil, atacou o relator da Lava Jato. O Fachin, ele sempre tem uma forte ligação com o PT, então não nos estranha uma adesão nesse sentido. Mas, obviamente, é uma adesão monocrática, mas vai ter que passar pela turma, não sei, ou pelo plenário, para que tenha a devida eficácia. Afinal, o que acontece com as investigações sobre a ligação de Lula com os esquemas de corrupção identificados durante os governos do PT? De que forma os ministros do STF devem lidar com a decisão de Fachin? E o que muda no cenário político com a anulação das sentenças? Cenário que reabilita Lula a participar das eleições? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, a gente conversa com a repórter Carolina Brígido, que atua no STF, e com o colunista Merval Pereira. Fique com a gente. Carolina Brígido, vamos começar tentando entender no detalhe de que forma o ministro Edson Fachin tomou essa decisão. Qual é o fundamento para anular todas as condenações da Lava Jato contra o ex-presidente Lula? Na decisão, que tem 46 páginas, o Fachin explicou que essa decisão está amparada no seguinte argumento, que o Supremo Tribunal Federal já tinha tomado decisões semelhantes em outros processos da Lava Jato, dizendo que o foro
para julgar esses processos que não têm relação direta com desvios da Petrobras, que esse foro não era a 13ª Vara Federal de Curitiba, que era a vara que antes era comandada pelo juiz Sérgio Moro. E por isso pegou processos dessa vara e distribuiu para outras varas pelo país. Tem varas em São Paulo, varas no Rio de Janeiro, e também em Brasília. E a mesma coisa aconteceu no Supremo. No Supremo, em 2015, quando chegaram os primeiros processos da Lava Jato lá, todos eles foram para o ministro Fachin. Só que depois começaram a chegar outras delações que não tinham relação direta com os desvios da Petrobras e, por isso, os processos foram distribuídos para outros ministros dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele diz é que o foro original, no caso, que era a 13ª Vara de Curitiba, e no caso do Supremo, que a relatoria era do ministro Edson Fachin, isso servia apenas para processos com casos ligados diretamente à Petrobras. E esses processos que tinham contra o Lula na Vara de Curitiba, que foram alvos de atos e decisões e condenações do juiz Moro, não tinham relação direta com a Petrobras. E por isso que eles não poderiam ter sido comandados pelo juiz Sérgio Moro na 13ª Vara. E o que aconteceu? O ministro Fachin determinou que esses processos fossem jogados para uma vara federal no Distrito Federal, que ainda não se sabe qual vai ser essa vara, porque ainda vai ser determinada por sorteio. E esses processos vão ter que começar agora todos do início. Agora, Carol, ficou todo mundo muito surpreso com essa decisão do ministro Edson Fachin, até a defesa do ex-presidente Lula, que não esperava essa decisão nesse momento. Por que tomar essa decisão agora? E foi realmente do nada? Para vocês que acompanham de perto o dia a dia do Supremo Tribunal Federal, isso estava no radar de alguma forma? Não, isso não estava no radar, nem das pessoas que acompanham a atividade diária do Supremo Tribunal Federal e nem dos próprios ministros. Eu conversei com alguns ministros depois da decisão do ministro Fachin. Eles sabiam que o ministro Fachin estava incomodado, tentando, como eles dizem, salvar ainda a Lava Jato, mas não sabiam que seria dessa forma, com essa decisão, nem nesse processo e nem hoje. Então foi uma surpresa não só para o país, mas também para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin não falou com ninguém do tribunal, assim, fora os assessores dele do gabinete, né? Não falou para ninguém antes de tomar essa decisão. Quando você fala em salvar a Lava Jato, você fala sobre os processos e os recursos que tramitam inclusive no próprio Supremo, falando da suspeição do ministro Sérgio Moro por conta dos diálogos vazados entre ele e procuradores da Operação Lava Jato. É nesse sentido que ele poderia ter agido? Isso mesmo, Maltic. É o seguinte, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é formada por 5 ministros, 5 dos 11 ministros formam essa turma, eles estavam para julgar ainda nesse semestre um recurso que questiona se o Moro era parcial o suficiente para conduzir processos contra o Lula. A defesa recorre da condenação e, em outra frente, pede que o andamento do processo seja paralisado até que o Supremo Tribunal Federal julgue um pedido de suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Porque a defesa alegou que o ex-juiz Moro, ele tinha uma relação de inimizade, de perseguição política com Lula que o impediria de atuar nesses processos. E o mais provável era que a segunda turma fosse considerar mesmo que o Moro foi parcial na condução desses processos. Se isso acontecesse, todos os processos seriam anulados. Os processos do Lula e também os outros processos que o Moro pegou quando
estava na 13ª vara. Então isso poderia ter uma amplitude muito maior do que a decisão que o ministro Fachin tomou ontem. O que ia acontecer? Outros réus, outros investigados poderiam ser beneficiados com essa decisão e seria o fim da Lava Jato. Seria como se a Lava Jato corresse toda pelo ralo. Esse trabalho todo que os investigadores tiveram nos últimos anos seria todo jogado no lixo. Então, o que o ministro Fachin fez? Ele anulou só os processos referentes ao Lula, não falou nada sobre suspeição do Moro, não tratou desse assunto. Então, com isso, os outros processos que o ex-juiz Moro conduziu quando estava na 13ª vara, eles ficam preservados. Carol, e como é que essa decisão do ministro Fachin repercutiu internamente no próprio Supremo? Porque fica uma dúvida pairando aí sobre o judiciário, né? O judiciário brasileiro atua de acordo com a letra da lei ou de acordo com interesses políticos? É um caso que está correndo aí há mais de 4 anos. Só agora o ministro Fachin entende que o juiz natural não seria Sérgio Moro? Exato, teve esse estranhamento, né, por parte de alguns ministros e também por parte de alguns analistas do judiciário, mas também o ministro Fachin, quando ele deu a decisão, ele disse que essa argumentação da defesa de que Moro não seria o juiz natural, essa argumentação só estaria madura para ser julgada agora, porque o plenário do Supremo já tinha decidido isso, já tinha uma jurisprudência consolidada nesse sentido de que o Moro não era o juiz natural para muitos casos semelhantes a esse caso do Lula. Então tem uma argumentação jurídica por trás disso, mas é claro que tem também uma costura política. A partir do momento que esse julgamento da suspeição do Moro estava se aproximando na segunda turma, o ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato, ele viu urgência em salvar mesmo a Lava Jato, né? Como vários ministros do Supremo disseram que ele tinha essa preocupação. Lula está em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde mora. A defesa dele divulgou uma nota. Nela, afirma que recebeu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, com serenidade. Agora, Carol, há uma estratégia jurídica da defesa do ex-presidente Lula de apresentar uma série de recursos em várias instâncias do judiciário, inclusive ao mesmo tempo. No caso específico desse argumento de que os casos contra o Lula não pertenciam à corrupção exclusiva da Petrobras, isso chegou quando no Supremo? Ele está analisando um recurso de quando, efetivamente? Esse recurso da defesa do Lula é do fim do ano passado, que ele fez essa ponderação. Mas em 2015 o tribunal já decidiu em plenário que casos que não são diretamente relacionados à Petrobras não devem ficar no escopo da Lava Jato clássica, né, com os juízes naturais que foram sorteados para o início da Lava Jato, ou seja, o ministro Edson Fachin no caso do Supremo e o juiz Sérgio Moro no caso que comandava a 13ª Vara de Curitiba. Carol, e agora próximos passos disso? A Procuradoria-Geral da República já disse que vai recorrer da decisão. E aí, isso cabe à turma, cabe ao plenário do Supremo? Já dá para a gente tentar imaginar qual é a tendência para a votação desse recurso? Olha, isso cabe ao plenário do Supremo, sim. O ministro Edson Fachin, ele acha mais fácil obter uma vitória do posicionamento dele no plenário do Supremo, que é composto por 11 ministros, do que na segunda turma, que é composto por 5 ministros. Na segunda turma, o ministro Fachin tem perdido muitas votações, assim, normalmente a maioria é de uma corrente chamada garantista, que leva mais em conta os direitos individuais do réu do que o punitivismo e o cumprimento de decisões mais rígidas do ponto de vista penal. No plenário fica mais diluído, porque esses 5 ministros da segunda turma, eles vão se misturar aos outros 5 ministros que são da primeira turma, que têm uma postura diferente em matérias penais, e também tem a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele não pertence a nenhuma das duas turmas, ele participa apenas de julgamentos que ocorrem no plenário. Logo depois dessa decisão
que salvou Lula dessa decisão do Fachin, o ministro Fachin, ele ligou para o presidente Fux e eles conversaram sobre isso ao telefone. O presidente Fux deu apoio ao ministro Fachin pela decisão que ele tinha tomado, porque o presidente Fux ele também tem essa posição de apoio à Lava Jato e ao trabalho dos investigadores de Curitiba, da mesma forma que o ministro Fachin. Então, eles são aliados. Numa votação em plenário, você ter o apoio do presidente do tribunal, isso não é pouca coisa. Carol, agora a gente tem um script a seguir, que é aguardar, portanto, esse recurso que a Procuradoria-Geral da República deve apresentar ao Supremo. A gente já tem uma data sobre isso. E uma outra pergunta, com relação às provas que já foram colhidas ao longo do processo, você mencionou lá no início da nossa conversa que começa do zero. Mas há alguma condição da Vara Federal, do Distrito Federal, aproveitar provas, depoimentos, enfim, essa instrução que foi feita em Curitiba? Em relação ao recurso da Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria ainda não apresentou o recurso. Quando a Procuradoria apresentar o recurso, fica a cargo do presidente do tribunal, que é o ministro Luiz Fux, agendar esse julgamento. É claro que o presidente do tribunal sempre leva em conta fatores políticos, fatores jurídicos, fatores externos, fatores internos, antes de agendar um julgamento. Então, isso tudo vai depender da conjuntura política e jurídica da Corte quando esse recurso chegar no Supremo Tribunal Federal. Em relação às provas, o juiz que for instruir esses processos contra o Lula a partir de agora, ele pode sim aproveitar provas que foram produzidas ao longo do processo em Curitiba, se ele considerar necessário. O que ele não pode é simplesmente chegar, receber o processo e falar, beleza, eu vou carimbo aqui o condenado igual estava na vara de Curitiba. Ele não pode aproveitar a sentença do juiz anterior da causa, mas ele pode, se ele quiser, pedir algumas provas que já foram usadas no processo que corria anteriormente. Carolina Brisdo, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Carol, um abraço e bom trabalho. Muito obrigada a vocês, até logo. Merval Pereira, como é que você avalia os aspectos políticos dessa decisão do ministro Edson Fachin, que tem sido criticada por algumas pessoas por ter acontecido justamente tanto tempo depois da condenação? Olha, aí tem os aspectos políticos e os jurídicos que ajudam no político, né? O ministro Fachin disse na sua decisão que essa questão do local onde deveria ser julgados os processos contra o ex-presidente Lula, foi sempre abordado de maneira indireta. Nunca teria havido uma impugnação direta como teria acontecido agora com os advogados do Lula, fazendo uma contestação clara de que o local não era Curitiba, mas Distrito Federal. Na verdade, a preocupação dele é preservar a Lava Jato, e que está na mira de outro ministro, o ministro Gilmar Mendes, que, ao contrário do Fachin, ele quer acabar com a Lava Jato. Ele tem insistido nisso há muito tempo. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Então, a discussão aí é entre quem é contra a Lava Jato e quem é a favor da Lava Jato. E isso não quer dizer que quem é contra a Lava Jato seja a favor da corrupção. Mas há uma discussão dentro do Supremo sobre a Lava Jato. E a maioria está se transformando em contrário à Lava Jato desde aquelas conversas que o Intercept Brasil publicou
roubadas dos celulares dos procuradores, né, e conversas deles entre si e deles com o então juiz Sérgio Moro, né. Os diálogos se referem à reportagem cujo título é Chats privados revelam colaboração proibida de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol na Lava Jato, em que, segundo o site, seriam mostrados comportamentos proibidos e antiéticos entre o então juiz e o coordenador da Lava Jato. A partir daí, esse ambiente político que era favorável ao Moro e favorável à Operação Lava Jato passou a ser desfavorável. Não é que não existam ministros no Supremo que sejam a favor da Lava Jato. Não é isso, mas a maioria parece estar se voltando para críticas à maneira como foram feitas as investigações, as relações entre Sérgio Moro e os procuradores, classificando de parcial o então juiz Moro, né? Essa é a briga, no fundo a briga é essa. O Lula vai se beneficiar dessa briga, mas não necessariamente as decisões eram para ele. E o Lula saiu dessa provavelmente isento de qualquer culpa, porque não vai dar tempo dele ser julgado novamente, vão prescrever os crimes dos quais ele é acusado. Agora, embora o ministro Edson Fachin tenha tentado salvar a Lava Jato, essa decisão, ainda que seja referendada pelo plenário, ela não impede advogados de outros réus da mesma operação entrarem com uma arguição parecida à de Lula, buscando algum subterfúgio para dizer que aquela corrupção não é exclusiva da Petrobras, mas diz respeito a outra empresa pública, por exemplo. Ele não perdeu esse risco, né, Merval? Não, ele reduziu muito, porque o que pessoas ligadas ao ex-juiz Moro e ao próprio Fachin dizem é que há muito pouco processo que não seja tão ligado à Petrobras. Até o Sérgio Cabral, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral, que muita gente acha que ele pode escapar de várias condenações com essa situação nova. Mas com relação à questão da Petrobras, ele foi condenado por uma relação direta com diretores da Petrobras. Então, aparentemente, nesse caso, ele não escapa. Pode ser que escape de outros, né? E assim, cada caso vai ser um caso. E cada condenado vai tentar sair da prisão ou anular a condenação com base nessa decisão. Merval, o impacto político disso tudo para 2022, hein? Tem uma interpretação de que isso poderia beneficiar Jair Bolsonaro por ampliar o discurso dele da polarização e contra o PT. Há quem acha que não, que Lula é um candidato realmente muito forte e pode ameaçar a posição do presidente. E, por fim, como é que fica a situação de quem pretendia ser uma possível terceira via? Não, o Lula, evidentemente, é um candidato muito forte. E também, evidentemente, é um candidato que o Bolsonaro gosta. Pode estar errado até, mas o Bolsonaro gosta porque é um embate entre os dois lados, né? Que teoricamente tem a divisão do país e tal. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Agora, eu acho que vai ficar muito difícil para alguém achar um caminho do meio ali, porque em 2018 não houve esse espaço para o centro, porque as pessoas, os eleitores estavam querendo sangue, estavam querendo briga, e a maioria com o Bolsonaro contra o PT, ainda mais com o Lula. O Lula, então, é uma figura muito maior que o PT, né? Muito maior que o Haddad. Se o Haddad conseguiu chegar ao segundo turno, muito mais facilmente conseguirá o Lula. Então, eu acho que realmente a gente
corre para uma disputa polarizada entre o Lula e o Bolsonaro. Acho que há essa certeza. No momento, porque isso muda, né? No Brasil muda cada meia hora, você tem uma novidade, né? Pode ter muita novidade por aí até 2022, mas neste momento a aparência é de vitória do Lula na questão dos processos, e o Bolsonaro, teoricamente, muito satisfeito com essa polarização. O Lula também, aparentemente, gostará muito de disputar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está se revelando. O Bolsonaro não tem mais o que tinha em 2018, que era a esperança de ser uma pessoa anticorrupção, um liberal na economia, uma pessoa que vinha mudar o que tinha sido feito antes. Nada disso aconteceu, nada acontecerá, e pioraram coisas como a pandemia, a vacinação e tal. Então o Bolsonaro, em 2022, é um candidato forte, continua sendo, mas a tendência dele é se enfraquecer até lá, porque o governo dele é muito ruim. E aí a disputa vai ficar melhor, né? Mais igual para o Lula, né? Merval, você mencionou o risco de prescrição desses crimes pelos quais o ex-presidente é investigado. O próprio ex-coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, compartilha dessa mesma preocupação. Agora, não é um cálculo político muito arriscado, por exemplo, para o PT ir com uma candidatura de Lula, podendo, eventualmente, ter uma condenação breve na Justiça do Distrito Federal, ou até mesmo uma condenação em segunda instância às vésperas do pleito, o que poria por água abaixo toda essa estratégia? É muito, muito arriscado mesmo. Mas se vê que eles fizeram em 2018, fizeram isso. Foram esticar a corda até o final, né? Até o final, e muita gente acha que isso prejudicou o Haddad. Mas, de qualquer maneira, o Lula é o dono do PT. O Lula é um caudilho. Ninguém diz não para ele. Não há possibilidade. E duvido muito que ele abra mão de se candidatar, inclusive porque ele deve estar se sentindo, primeiro, inocentado, coisa que ele não foi, mas em termos práticos, para a linguagem popular, ele foi injustiçado, né? E ficou preso, muito tempo preso. Agora ele vai querer ir à forra, vai querer voltar nos braços do povo. É um tipo de político que, para ele, essa situação é muito boa. Eu acho que ele vai se candidatar, e acho que ele deve se candidatar mesmo, porque ele ganhou, no final, ele ganhou uma disputa de muito tempo, né? E prevaleceu até o momento, prevalece neste momento, a narrativa do Lula e dos advogados do Lula, que foi derrotada durante muitos anos pela Lava Jato. Agora mudou o ambiente político, e eu acho que o Lula faz muito bem de se candidatar. Merval Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Merval. Um abraço. Obrigado, prazer foi meu. Oi, pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com o Valor Econômico. A cada episódio, eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo. Busque Juntos no Próximo Nível nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.